A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 3, Mardoqueu e a sua integridade. E eu quero convidar você a pegar sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, já estou com a minha revista. E você pega aí sua Bíblia para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esta mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam edificados pela palavra de Deus. Vamos ler? Este é capítulo 2. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Ester capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e as leram diante do rei. A nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, refletir sobre o valor da integridade. Segundo, apresentar a importância do discernimento. Terceiro, extrair lições de Mardoqueu para os dias atuais. Então, nesta lição, nós vamos ver a integridade de Mardoqueu. Na lição anterior, nós estudamos o papel do cristão neste mundo e falamos também da fidelidade e integridade de Ester. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre a integridade de Mardoqueu. Mardoqueu se mostrou íntegro e temente a Deus, mesmo vivendo em terra estranha e com uma política totalmente diferente dos seus princípios. E um exemplo para nós nos dias de hoje, porque nós também vivemos em uma sociedade onde a política muitas das vezes é contra os nossos princípios, leis são feitas contra os nossos princípios, mas nós também temos que nos manter firme na presença do Senhor. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar que Mardoqueu não se desviou dos caminhos do Senhor. Então, vamos prestar atenção para nós não errarmos. Tópico 1. Mardoqueu e a sua integridade. De acordo com o dicionário, a palavra integridade é característica da pessoa que é íntegra, qualidade de quem é honesto, que é incorruptível. Os relatos bíblicos mostram que Mardoqueu era um homem íntegro, um homem exemplar. A história de Mardoqueu está escrita também no livro de Ester. É um livro muito pequeno, mas de muito exemplo para nós e nós vamos estar estudando no decorrer deste trimestre. Mardoqueu é um homem de exemplo, porque mesmo um livro pequeno vai falar sobre a vida dele em alguns momentos que ele se manteve fiel aos princípios do Senhor. Então, Mardoqueu nos inspira a sermos leais, a sermos fiéis ao Senhor, aos nossos princípios, à sociedade na qual vivemos. É impossível falarmos sobre o livro de Ester sem que venha à nossa mente o cativeiro babilônico. Este fato ocorreu no século 6 a.C., porque o povo de Israel foram parar no cativeiro babilônico.
A Bíblia registra vários livros históricos contando esta história. Um dos principais livros que relata a história do cativeiro babilônico é o livro de Jeremias. Jeremias é um profeta muito conhecido no meio dos cristãos. Se você ainda não conhece Jeremias, você pode estar lendo o livro dele. É um livro grande, mas é um livro histórico, e livro histórico é muito bom de ler. Então você pode ler para entender melhor a história do cativeiro babilônico. Jeremias foi um profeta escolhido por Deus para profetizar ao povo de Judá, chamando-o ao arrependimento, que se não se convertesse dos seus maus caminhos, não voltassem para o Senhor usaria uma nação ímpia para os castigar. E eles não deram ouvido à voz de Jeremias anunciando esta palavra de arrependimento. Para você ter ideia do tempo que Jeremias profetizou contra o pecado de Judá, ele passou por 5 reis de Judá. Todos esses reis que passaram por Judá, Jeremias estava profetizando, dizendo ao povo que era necessário se converter de seus maus caminhos. O povo havia abandonado Deus e procurado cisternas rotas, procurado viver os prazeres da vida, viver os prazeres do mundo, coisas que não agradavam ao Senhor. Porque Deus havia chamado Abraão e tinha feito uma promessa que dele faria uma grande nação. E essa nação que Deus faria através de Abraão era para dar exemplo às outras nações, para se destacar no meio das outras nações, para as pessoas verem Deus no meio do povo de Israel. Então, era uma nação que era para anunciar a palavra de Deus. E ao invés deles estarem sendo um exemplo, eles estavam se corrompendo, procurando fazer o que as outras nações vizinhas faziam. As nações vizinhas adoravam ídolos, o povo de Israel começaram a praticar idolatria. As nações vizinhas sacrificavam seus filhos aos deuses. A nação de Israel começou a fazer coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, coisa que nunca Deus permitiu. E eles começaram a fazer isso, e Deus disse: não, tá errado, eu não chamei vocês para isso, vocês precisam voltar para mim, vocês precisam se arrepender. E Deus levantou Jeremias para profetizar. Jeremias profetizou por um longo período de tempo, até que chegou o momento que Deus disse: olha, chega, Jeremias, não precisa mais orar por esse povo. Mesmo que se Moisés viesse e suplicasse a mim por esse povo, eu não daria mais ouvido. Eles vão ser levados cativo. E Deus disse para Jeremias que o cativeiro duraria cerca de 70 anos. Aí Jeremias começou a profetizar para os reis da sua nação, dizendo que o povo seria levado cativo e que era para aceitar o cativeiro babilônico. E aí levantou-se outro profeta, que sempre acontece isso, Deus levanta um profeta para anunciar a sua palavra e surge outro vindo do inimigo, e começou a profetizar, dizendo que o cativeiro babilônico ia acontecer. Sim, realmente ia acontecer, mas não seria 70 anos como Jeremias estava anunciando. Para ver, irmãos, o inimigo ele sempre levanta algo parecido com o que Deus está falando. Antes eles estavam dizendo que não ia acontecer o cativeiro. Agora o profeta mentiroso está dizendo que vai acontecer o cativeiro, só que duraria só 2 anos. E Jeremias está dizendo: olha, se submeta ao rei da Babilônia, e se vocês se submeterem a ele, deixarem serem levados cativos, já que não tem mais jeito de serem levados, vocês voltarão depois de 70 anos, assim diz o Senhor. Do mesmo jeito que Jeremias profetizou, aconteceu. Babilônia invadiu Judá, levou os príncipes cativos, as pessoas mais importantes da nação, as pessoas que tinham maior influência, levou cativo para a Babilônia. Dentre desses está Daniel, que tem o seu livro também registrado na Bíblia, que conta histórias lindas, extraordinárias. Foi levado cativo. Junto com ele temos a Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel
foi levado cativo. Depois houve uma outra leva de cativo para a Babilônia. E nessa segunda leva vai quem? Ezequiel, outro profeta do Senhor. Então Jeremias, ele profetizou anterior ao cativeiro. Ele profetizava o arrependimento e a conversão. Ezequiel foi um profeta levantado por Deus no cativeiro. Para que Ezequiel foi levantado por Deus no cativeiro? Para instruir o povo. Veja só, amados, Deus não nos abandona. O povo havia abandonado Deus, havia se corrompido, havia se desviado dos planos de Deus, foram levados cativo, mas lá no cativeiro Deus estava com o povo. Deus levantou profeta no cativeiro. Aonde você estiver, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Mesmo que você esteja em uma situação difícil, creia que Deus vai levantar alguém para te ajudar, porque Ele te ama. Ele nunca desampara o servo dele. Porque o povo de Israel estava sendo ajudado por Deus no cativeiro, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. Deus estava fazendo aquilo não por conta daquele povo, que era um rebelde, mas por causa de uma promessa que ele havia feito a Abraão. E Abraão deixou sua terra, deixou a sua parentela para servir ao Senhor, para ser fiel, para ser obediente ao Senhor. E Deus, Ele honra com as suas promessas. Se Deus te fez uma promessa, acredite, pode passar os céus e a terra. Se você não sair da presença do Senhor, a promessa dele se cumprirá na tua vida. Deus está levantando um profeta no cativeiro por causa da promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então nós temos Jeremias que chamou ao povo ao arrependimento, o povo não se arrependeu, foram levados cativo, mas o mesmo Jeremias havia profetizado que em 70 anos eles retornariam à sua cidade natal. Nós temos Daniel, que se tornou governador, mesmo sendo cativo na Babilônia, se tornou um grande governador porque estava na posição que Deus havia determinado para ele. Nós temos Ezequiel, que foi levantado por Deus para profetizar. Os anos se passaram, assim como Deus havia prometido que o cativeiro findaria, chegou em 70 anos e Deus levantou Ciro, que abateu o Império da Babilônia. O Império Babilônico acabou, foi lançado por terra e Daniel havia profetizado acerca deste acontecimento. E agora surge um novo império. E no segundo livro das Crônicas, no último capítulo e no último versículo está registrado que Deus levantaria o seu servo Ciro, que libertaria o seu povo do cativeiro. Olha o tanto de tempo que isso já estava escrito e veio a acontecer depois. Então Deus, ele levanta pessoas para falar sobre o que vai acontecer no futuro. Deus tinha levantado Isaías para falar sobre isso e Deus tinha levantado outras pessoas para falar sobre isso. E agora Ciro assume. Agora não é mais Império Babilônico, é Império Persa. E aqui onde está inserido a história do livro de Ester. O povo de Deus começou a ser levado novamente para a sua cidade natal, porque Deus havia prometido que com 70 anos eles retornariam. Então Zorobabel está retornando para Jerusalém com uma caravana imensa de pessoas, está sendo enviado por Ciro para reconstruir o templo de Jerusalém. E depois teve a segunda caravana do povo de Israel voltando para Jerusalém, administrada por Esdras. E a terceira caravana do povo voltando para Jerusalém sobre a administração de Neemias. Então nós temos o livro de Jeremias, Daniel, Ezequiel, Esdras, Neemias e Ester, que conta a história do cativeiro e pós-cativeiro. E aqui nós chegamos ao livro de Ester.
Já que o povo agora poderia retornar para Jerusalém, porque então acontece a história do extermínio do povo judeu no livro de Ester? Por que Ester não voltou para Jerusalém? Por que Mardoqueu não foi para Jerusalém? A Bíblia fala que houve essas 3 caravanas retornando para Jerusalém. A primeira para reconstruir o templo, a segunda administrada por Esdras, que se preocupou com a vida espiritual das pessoas, e a terceira, Neemias, que se preocupou com a reconstrução dos muros. Então, muita gente ficou no Império da Pérsia, na fortaleza de Suzã. Não foi todas as pessoas que voltaram. Por quê? Por alguns motivos. Um dos motivos é que o povo estava voltando para Jerusalém, mas eles não estavam tornando uma nação dependente. Agora era a Pérsia que dominava sobre várias nações e Jerusalém estava ainda sobre o domínio da Pérsia. Mas eles poderiam reconstruir as suas cidades, eles poderiam morar novamente em suas cidades, poderiam adorar a Deus novamente no templo. Então, algumas pessoas optaram por permanecer em Suzã, porque já havia muito tempo que estavam ali. Mardoqueu foi o seu bisavô que foi levado cativo, então ele já nasceu ali. Então ele já tinha raízes ali, já tinha uma vida construída ali. Então muita gente já tinha a vida construída e permaneceram em Suzã, porque era um império só. E o povo que estava em Suzã, eles estavam abandonados por Deus? Não, eles não estavam abandonados por Deus, porque quando Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar no cativeiro, eles começaram a adorar a Deus de forma correta, da forma que agradava a Deus. Então nós temos salmos que se referem a esse período. Então durante esse período que Ezequiel está profetizando ao povo, foi o tempo que foram construídas sinagogas. Anteriormente, o povo de Israel se reunia no templo para adorar o Senhor. E esse costume de fazer congregações em vários lugares surgiu aí. Como eles estavam no cativeiro, eles precisavam adorar o Senhor. Agora sim, eles estavam voltando para o Senhor. Enquanto Jeremias profetizava, eles não estavam nem aí. Lá no cativeiro, voltaram-se para o Senhor, choraram, se arrependeram, porque viram a sua terra sendo devastada, viram os seus filhos sendo levados cativos. Então se arrependeram, se converteram e Deus voltou, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Então eles construíram sinagogas para eles e adoravam ao Senhor, deixaram a idolatria de mão, deixaram tudo que não agradava ao Senhor de mão. Então Mardoqueu era uma pessoa exemplar, era uma pessoa íntegra. Ele cresceu lá, ele nasceu lá, mas ele participava das sinagogas, então eles participavam dos ensinamentos de Torá. Ensinamentos de Torá são acerca dos primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Então são as leis de Moisés. Então lá no cativeiro eles começaram a estudar sobre as leis de Moisés. Então Mardoqueu ensinou a Ester a ser íntegra e temente a Deus. Então nós vemos aqui Mardoqueu, mesmo morando em uma terra estranha, mesmo não tendo a oportunidade de ter vivido a sua vida em Jerusalém, indo para o templo adorar o Senhor, participando das festas da Páscoa e várias outras festas que eram simbólicas em Israel, ele não perdeu a sua integridade, a sua fidelidade ao Senhor, porque às vezes nós só queremos uma desculpa para fazer coisas erradas. Quando nós não estamos na presença de nossos pais ou quando nós não estamos na presença do nosso líder, nós falamos, mas ninguém está vendo, não tem ninguém aqui para ver, então eu vou fazer. Nós só precisamos arranjar uma desculpa para fazer as coisas erradas. Mardoqueu poderia arranjar uma desculpa. Dizer, eu vim parar aqui, eu não tenho culpa de ter vindo para cá, foi meus pais, meus bisavós que me trouxeram para cá. Então, eu não tenho por que servir esse Deus não existe. Se ele existisse, não tinha nos abandonado neste lugar, nós não estaremos aqui. Que Deus é esse que deixa seu povo passar por uma coisa dessa? Momento nenhum, no livro de Ester, nós vamos ver Mardoqueu criticando, mas sim
sendo uma pessoa sábia e fazendo a vontade de Deus. Então, um bom caráter não é genético, é aprendido e educado. Então, Mardoqueu foi educado a ter um caráter excelente. Mardoqueu e Esther foi ensinado a ter um caráter excelente. Não pense que teu filho vai crescer e vai ter um bom caráter se você não ensinar os princípios da palavra de Deus para ele. Se você não ensinar o que é certo e o que é errado, o que se deve fazer, o que não deve fazer, que ele vai crescer sabendo. Porque a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado, nós somos maus. A nossa natureza é caída desde o momento que Adão pecou no jardim do Éden, nós perdemos isso. Então, nós temos que buscar em Deus, só Deus restaura a nossa mente, só Deus restaura o nosso caráter e precisa ser ensinado. A palavra de Deus diz que deve ser inculcado na cabeça da criança para quando ele crescer, não se desviar das condutas certas e dos princípios da moral e da ética cristã e viver uma vida social. Então, amados irmãos, Mardoqueu era um judeu que pertencia à tribo de Benjamim e conhecido por ser um homem íntegro e temente a Deus. Mas como falar da integridade de uma pessoa? Primeiro tem que ser mostrado suas atitudes. Para mim saber sobre a integridade de alguém, ele já deve ter sido colocado à prova em algum momento. Porque para testar a integridade de alguém é preciso ser colocado à prova. E aí nós vemos no livro de Esther Deus colocando Mardoqueu à prova. Olha o que acontece, Mardoqueu sempre ficava à porta do palácio e tinham dois homens também que ficavam à porta do palácio, que era Bigtã e Teres. Um dia eles tramaram contra o rei e Mardoqueu ouviu a trama deles contra o rei. Mardoqueu poderia ter deixado isso de mão, não é da minha alçada, não é do meu interesse, não tem nada a ver com isso. Eu quero mais é que o rei morra mesmo, se ele morrer nós estamos livres para fazer o que quisermos e tal e tal. Ele não pensou assim, de imediato ele mandou avisar Esther. A Bíblia diz que esses dois homens foram enforcados e ficou registrado no livro das crônicas estes acontecimentos. Por que livro das crônicas? Tudo que acontecia nos reinados naquela época eram registrados, tanto do povo de Deus como das nações pagãs, tudo era registrado. E é por isso que nós temos esses registros desses acontecimentos. Então foi registrado. Então nós vemos aqui a integridade de Mardoqueu. Ele se importou com a vida do rei e mandou avisar para que o rei não fosse morto. E o rei não foi morto por causa disso. É interessante, irmãos, nós ressaltarmos que tudo tem um tempo determinado por Deus. Já disse o sábio Salomão. O tempo se passou, Mardoqueu ficou esquecido e ele não ficou revoltado com o rei. Eu livrei o rei da morte e aí não aconteceu nada comigo. Porque as pessoas naquela época, eles procuravam todos os meios para ser bem visto e para ter o nome registrado no livro das crônicas. Era coisa extraordinária ter ter o nome registrado no livro das crônicas. Era muito importante para as pessoas, mas Mardoqueu não se importou com o nome dele registrado no livro das crônicas. Mardoqueu só se importava com a sua integridade. Então ele fez a justiça foi feita e ele continuou vivendo a vida. E muitas pessoas procuravam ter o nome registrado no livro das crônicas e serem exaltados pelo rei. Mas, amados irmãos, aquilo que nós fazemos aqui na terra não é esquecido por Deus. Pode passar o tempo que for, mas Deus vai te honrar por aquilo que você fez. Às vezes Deus honra com coisas que sejam vistas pelas pessoas, como ele honrou Mardoqueu. Todo o povo viu a honra de Mardoqueu. Mas às vezes, amados irmãos, existe honra que não é vista por ninguém. Deus às vezes acrescenta os nossos dias de vida e paz. Poderíamos ter problemas na nossa vida futura e Deus nos dá vida longa e com paz.
Deus nos abençoa espiritualmente, Deus nos abençoa espiritualmente e assim sucessivamente. Tem horas de ficar quieto, mas tem horas de agir. Então, Mardoqueu, ele nos dá outro exemplo de vida. Tem o primeiro que nós já destacamos da sua integridade, agora nós vamos destacar o seu discernimento. Ele observava as coisas e ele agia. Então nós vemos aqui na vida de Mardoqueu ele agindo para que o rei não fosse morto e ele também agindo para que os judeus não fossem exterminados. Ele percebe que Amã está tramando contra os judeus e ele vai até Esté para que Esté faça alguma coisa. Então nós vemos no livro de Esté sempre Mardoqueu tendo discernimento. E aí eles vão orar e vão jejuar para que Deus entre com providência. Você já aproveitou alguma oportunidade na sua vida ou você deixa as oportunidades passar? Mardoqueu nos ensina que nós precisamos estar atento às oportunidades para quando ela surgir, nós estarmos dentro delas. Mardoqueu, ele soube aproveitar as oportunidades, em momento nenhum ele deixou elas passarem. Então a Bíblia registra a história de várias pessoas que souberam aproveitar as oportunidades. Então, amados irmãos, nós precisamos aprender com Mardoqueu, ser usado por Deus, ter discernimento e não deixar soberba dominar nossa vida. Nós temos neste mesmo livro um homem chamado Amã que deixou-se ser levado pela soberba e o resultado da vida dele não foi bom, mas Mardoqueu estava sempre sendo elevado por causa da sua sabedoria, porque tinha discernimento, porque era íntegro, porque era fiel e temente a Deus. Tópico 3. Lições de Mardoqueu para os dias atuais. Olha só. Um homem honrado, Esther 3, 2 e 4. Um homem de fé, Esther 4, 12, 14. E um homem que por sua devoção foi usado por Deus, também em pleno Império Persa, junto ao rei, Esther 10 e 3. Então aqui são algumas lições que nós podemos extrair da vida de Mardoqueu, um homem simples, mas íntegro a Deus. Não tenha medo dos desafios. Às vezes é muito difícil, mas nós precisamos ter coragem em meio aos desafios. Mardoqueu, ele teve esse desafio de orar e jejuar para que o povo judeu não fosse morto, segundo a ordem da rainha Esther. Quando ele foi procurar Esther, contou para ela que Amã estava tramando contra os judeus e falou que ela precisava fazer alguma coisa, porque se Deus havia colocado ela ali no trono, era para fazer alguma coisa em favor do povo judeu. E a rainha precisava de ajuda em oração e jejum. Às vezes as situações são muito difíceis e nós precisamos da ajuda uns dos outros para orarmos junto. E ela pediu para que Mardoqueu e todos os judeus orassem por ela. Por 3 dias, até as crianças tinham que orar e jejuar, até as crianças. E aqui é um exemplo que Esther e Mardoqueu nos dá, porque às vezes nós temos pena das crianças. Alguns pais, não vou acordar ele para orar não, porque está dormindo. E não deixa as crianças participarem, não coloca as crianças ao redor da mesa para ensinar a palavra do Senhor. Aí as crianças crescem e não sabe nada sobre Deus. Conhece várias regras da igreja, que isso pode, que isso pode, que isso pode, que isso não pode, que isso não pode. E às vezes os pais ensinam só o que não pode e o que pode, e não ensinam a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós ensinamos que precisam amar a Deus acima de todas as coisas, nos momentos de dificuldade, de aflições, vamos correr para onde? Vamos correr para aquele que tem solução para nos dar. Então Mardoqueu convocou todos os judeus, até as crianças, para orarem, porque as crianças também precisavam ter responsabilidade e compromisso com o reino de Deus. Então
ele teve um grande desafio, que foi reunir o povo para orar e jejuar. Mas todo o povo, diz a palavra de Deus no livro de Esther, que oraram e jejuaram em favor de Esther, porque ela ia se apresentar diante do rei para convidar o rei a um banquete na sua casa para contar a história da trama de Amã contra os judeus, e ela precisava de discernimento, ela precisava de sabedoria. E quando nós oramos ao Senhor pedindo discernimento e pedindo sabedoria, Ele nos ajuda, Ele nos dá estratégia, como nós já falamos na lição anterior. Deus deu uma grande estratégia para Esther, e ela se apresentou diante do rei e não foi morta, porque o rei se agradou dela, porque era Deus que havia dado essa estratégia para ela. Então, qual a lição que nós podemos tirar aqui nesse terceiro tópico? Que a vida do cristão exige oração e jejum e exige perseverança. Nós cristãos precisamos ser perseverantes na oração. Não desista. Você já orou tanto tempo pedindo a Deus alguma coisa e não aconteceu? Permaneça, seja perseverante. No livro de Daniel, nós temos a história de Daniel, suas profecias, e nós também temos a perseverança de Daniel. Quando ele se ajoelhou para orar, implorando ao Senhor em favor do povo, a Bíblia diz que no mesmo dia Deus enviou um anjo com a resposta para Daniel, mas foi impedido de chegar com a resposta. E Daniel não desistiu de orar, ele continuou perseverando em oração. E quando o anjo chegou diante dele, disse: a tua oração foi ouvida no primeiro dia, mas só agora eu cheguei com a resposta. Então seja perseverante, a resposta está vindo. Às vezes está tendo impedimento nas regiões celestiais. Então reforce a oração, dobre as orações, seja perseverante, seja temente e confia em Deus. Você sabe que Mardoqueu foi ameaçado de morte? Ele foi ameaçado de morte, mas ele confiava no Deus da sua vida. E mesmo que ele morresse, ele estaria entregando a sua vida para o Senhor, porque ele estava zelando do nome de Deus, estava zelando da nação santa escolhida por Deus. Então, no dia de hoje, nós também precisamos ser cristãos valorosos, fiéis, íntegros e temente a Deus. Em nome de Jesus. E agora nós vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a ser íntegro. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esta oportunidade na Tua presença, por termos aprendido mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, neste momento te pedimos que o Senhor coloque em nossos corações temor a Ti, que o Senhor coloque em nós integridade, fidelidade, que nós possamos a cada dia zelar da Tua palavra, zelar da nossa vida contigo, do nosso relacionamento contigo, da nossa íntima comunhão contigo. Em nome de Jesus, que nós possamos ser fiéis e íntegros a Ti em toda a nossa maneira de viver. Eu quero orar pelas famílias neste momento, que se tiver alguém passando por alguma situação difícil, que estão quase desistindo da fé, que estão desanimados, que não encontram paz, que não encontram resposta, que não encontram solução, que o Senhor neste momento vai de encontro com essas pessoas, colocando neles fidelidade, colocando neles integridade, confiança e perseverança em nome de Jesus. Aumenta, Deus, a nossa fé no dia de hoje. Fortalece a nossa fé. Anima-nos na Tua presença e ser Tu conosco, que sejamos uma bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família e até a nossa próxima aula.